Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar dos Miúdos a Votos, cujo título é O Teu Voto Conta. Eu sou a Raquel Ramos e tenho comigo a Ana Paula Ferreira, da Rede de Bibliotecas Escolares, somos as responsáveis pelo projeto, juntamente com a Sara Luís, da Visão Júnior. O nosso convidado, o Dr. João Almeida, já é um habitué, e vai hoje explicar aos miúdos que vão votar como funciona este processo de eleição. Antes de passar a palavra à Sara e ao Dr. João, a Sara é jornalista, como sabe, e vai entrevistar o Dr. João Almeida, queria só relembrar aqui algumas datas. As eleições, como sabem, a campanha, como sabem, decorre até o dia 10 de março. No dia 11 fazemos o nosso dia de reflexão e as votações decorrem no dia 12. Depois deverão enviar até o dia 14, e a Sara vai falar um pouco mais sobre isso, os resultados para a equipa organizadora. E lembro também que este ano as escolas podem concorrer a um prémio das ações da melhor campanha. Tem um formulário no portal da Rede de Bibliotecas Escolares e poderão fazer essa candidatura ao prémio até ao dia 20 de março. Paralelamente, este ano introduzimos uma novidade, que é o facto de, localmente, as escolas, em articulação com as autarquias ou com outros parceiros, poderem divulgar os resultados, portanto, numa festa da leitura. E o prazo para a divulgação desses resultados é o dia 30 de abril. Depois, como está combinado e como habitualmente, teremos a nossa festa final no dia 16 de maio, na Fundação Calouste Gulbenkian. E esperamos contar, como sempre, com muito bons trabalhos sobre este projeto fantástico que se chama Miúdos a Votos. Lembro só que, como não podemos estar todos aqui dentro e este é um formato webinar, se tiverem dúvidas, à medida que elas vão ocorrendo, podem colocá-las no Q&A, que é o Questions and Answers, e tomamos nota e depois respondemos na parte final. Sara, tem a palavra. Obrigada, Raquel. Bom dia a todos, professores e alunos que estão conosco. Dar as boas-vindas também ao João Almeida, da Comissão Nacional de Eleições, que mais uma vez se dispõe a estar conosco e a explicar, aos miúdos que votam neste Miúdos a Votos, o que é este processo eleitoral. A campanha da edição deste ano letivo do Miúdos a Votos, uma iniciativa da Visão Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, já está a decorrer. Na próxima semana, os alunos vão votar, no dia 12 de março, num processo em tudo semelhante ao processo eleitoral real, verdadeiro, digamos assim, que permite eleger os órgãos autárquicos, os deputados à Assembleia da República e o Presidente da República. Durante esta campanha, os alunos, com a ajuda dos seus professores, naturalmente, já terão feito muitos materiais de campanha, já terão organizado debates, sessões de esclarecimento, cartazes, podcasts, sempre tendo em vista convencer os outros alunos de que o seu livro é o melhor, que o seu livro é o livro mais fixe, como nós costumamos dizer nos Miúdos a Votos. Tudo isto são materiais de campanha, materiais de propaganda, é a palavra correta, que vão ajudar os alunos a persuadir os outros. E aqui está outra palavra difícil: persuadir significa convencer, convencer alguém de que as nossas ideias são as melhores. Alguém que tem muita certeza daquilo que está a dizer e tem muita convicção. Esta campanha tem ainda a particularidade, tal como aconteceu, aliás, no ano passado, de ocorrer num momento especial no país. Estamos a entrar numa maratona de eleições. O Dr. João Almeida, da Comissão Nacional de Eleições, depois poderá falar-nos um pouco sobre isso. No final deste mês teremos eleições regionais na Madeira. Antes do verão, é provável que venhamos a ter novas eleições legislativas, que são as que permitem eleger deputados à Assembleia da República, e é com base nesta maioria na Assembleia da República que depois o Presidente da República designa um primeiro-ministro para formar governo, um partido. Um, Depois do verão, teremos eleições autárquicas, provavelmente em setembro.
ou seja, eleições que servem para escolher os órgãos das diferentes autarquias, presidente da Câmara Municipal de Faro, de Lisboa, de Castelo Branco, do Porto, por aí fora. E no próximo ano, logo em janeiro, teremos ainda eleições presidenciais, que são eleições que elegem o Presidente da República, o cargo que neste momento é ocupado por um senhor que foi professor e que os alunos aqui presentes devem conhecer, Marcelo Rebelo de Sousa. Um, Como já disse, o Dr. João Almeida é da Comissão Nacional de Eleições, está na Comissão Nacional de Eleições há quase 22 anos e é um dos parceiros desta iniciativa do Miúdos a Votos, da Rede de Bibliotecas Escolares, e da Visão Júnior. O Dr. João Almeida tem conduzido os processos de desenvolvimento de aplicações informáticas com o objetivo de agilizar os procedimentos eleitorais na Comissão Nacional de Eleições. Também, além do seu trabalho na Comissão Nacional de Eleições, tem uma longa vida profissional que envolveu funções públicas no ensino, na justiça, na administração, na inspeção de trabalho, em autarquias e entidades ligadas às autarquias. Também conduziu processos de modernização e experiências piloto no domínio das novas tecnologias, agora já no quadro da Comissão Nacional de Eleições. João Almeida, começava por uma pergunta simples, mas que eu acho que serve que é um bom mote para esta nossa conversa, que está, recordo, aberta a perguntas e respostas que devem colocar na caixa das perguntas e respostas. João Almeida, o que é votar? O que é o ato de votar? Ora, a descrição física é muito simples, quer dizer, é pôr uma cruzinha num quadradinho, há lá muitos, depois dobrar aquilo para ninguém ver e esconder numa caixinha que dizem que é uma urna. A urna tem umas conotações diferentes, quando uma pessoa morre, metem-na numa urna, mas pronto, é uma urna, é mais divertido. Mas de facto, votar não é só isto, não é? Uhum. Não é só o Votar ato é físico, não muito é? mais do Uhum. que isto, não é? Votar é conjuntamente com todos os cidadãos com direito a fazê-lo, escolher quem vai tomar talvez as mais importantes opções para a nossa vida. Cada um de nós é livre, mas cada um de nós não é infinitamente livre. Em liberdade não há infinitos. Aliás, não há infinitos em quase nada, só na matemática. Não é? Portanto, nós vivemos em sociedade, quer queiramos, quer não, e as regras com que nos conduzimos, comportamos ou com que fazem coisas que nos podem afetar são decididas, nestas circunstâncias, por quem nós escolhermos para o efeito. Uhum. Essas regras moldam a nossa vida, quer a gente queira, quer não. Eu posso querer hoje despir-me completamente e ir para a rua gritar, mas vai um polícia e vai-me prender. Portanto, é uma forma como coletivamente decidimos organizar-nos como sociedade, não é? Ora bem, E eleger os nossos representantes. exatamente. E que são esses que vão, no fundo, estabelecer as regras necessárias para que nós possamos sobreviver em conjunto e viver, oxalá que seja em paz. Uhum. A Comissão Nacional de Eleições, o que é este órgão e quais são as suas competências e objetivos? Eu costumo dizer que é um grande tacho. Que é um Sabem? grande Tacho. Aquelas coisas que tacho. as pessoas dizem grande tacho. Sabem porquê? É porque quem for membro da Comissão Nacional de Eleições não pode ser candidato a eleição nenhuma. Essa é a grande remuneração que se tem por estar na Comissão Nacional de Eleições. Você fica sossegado e não se é eleito para coisa nenhuma. O que é mesmo um sossego, porque ser candidato contra o que muita gente pensa é um sacrifício enorme. Quem se empenha mesmo passa a não ter sossego. E passa a outra coisa que acho que toda a gente viu aqui, passa a ter a vida exposta, tem muito pouca privacidade. Passa a ser tudo aquilo que nós achamos que é nosso, que não queremos que o vizinho saiba, ele não tem direito de fazer isso na maior parte dos casos. Não tem direito, porque é uma pessoa pública, não é? Mas As é um pessoas sacrifício em prol de um bem comum, não é? ora bem, sim senhor. E oxalá que não desistam as pessoas de serem candidatas. Não há eleições e, portanto, aparece aí alguém que, como aconteceu no nosso país durante 40 anos, manda em toda a gente, quer ela concorde, quer não,
E, portanto, não foi uma boa experiência. Eu sou desse tempo e sei que não foi uma boa experiência. Eh, Voltando à Comissão Nacional de Eleições, a portanto, Comissão Nacional de Eleições primeiro, é um órgão do Estado, não é um órgão muito especial. Uma coisa, há quem diga que é um órgão dos partidos, não é verdade, é um órgão do Estado. Tem cidadãos, um conjunto de cidadãos, que estão lá para exercer funções de cidadania. Não têm, nenhum deles está em regime permanente, nenhum deles tem um emprego lá. Não. Quem tem emprego são os funcionários. Os membros da Comissão não têm emprego lá. Cada vez que trabalham para a Comissão, recebem uma senha de presença que é menor do que aquilo que recebem as pessoas para ir para as mesas no dia das eleições. E ainda bem que é assim, na minha opinião, porque ninguém vai para lá para ficar rico ou fazer carreira, antes pelo contrário, é para ter problemas e para tentar resolver. temos aqui connosco alguns alunos que vão estar nessa função, na aproximação, não é? Na próxima semana. Gratuitamente, voluntária e gratuitamente, como já foi nas eleições a sério. Mas depois começou a haver certas dificuldades em arranjar pessoas e tal, e teve que se pagar. Bem, a Comissão tem um presidente que é obrigatoriamente um juiz do Tribunal Máximo do país, do Supremo Tribunal de Justiça. Depois, tem um conjunto de cidadãos, que a lei diz que são cidadãos de reconhecido mérito. É o que a lei diz, eu acho que não tem assim tanto mérito como disse. Mas cada grupo parlamentar da Assembleia da República, portanto, na Assembleia da República, no Parlamento, as candidaturas, partidos ou coligações, elegem deputados e, tendo 2 ou mais deputados eleitos, formam um grupo parlamentar. Cada grupo parlamentar indica um desses cidadãos à sua escolha para uma lista conjunta, que é votada na Assembleia da República. Nunca foi por unanimidade, mas é a lista que normalmente daquelas votações simples para designar pessoas costuma ter o maior número de votos favoráveis, mais de 2/3, sempre. Esses cidadãos são eleitos pelo Parlamento e, portanto, eles representam o Parlamento, digamos assim, não estão a representar quem os indicou. Né? Contra o que se diz. Aliás, se fizessem isso, o órgão não funcionava. Era muito difícil de funcionar. Depois, há mais 3 outros cidadãos que 3 ministros, 3 membros do governo, nomeiam porque as áreas deles têm muito a ver com a eleição. O ministro da Administração Interna, que é quem no governo organiza mesmo as partes práticas das eleições, arranjar as urnas, as câmaras de voto, etc. Coisas desse género. E uma Transporta os votos de um lado para o outro. exatamente, anda com eles às costas para aqui e para acolá, põe a polícia a guardá-los, essas coisas todas. E depois um outro, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque nós temos muitos imigrantes, sobretudo por isso, que em eleições legislativas e presidenciais votam no estrangeiro e é preciso organizar a votação com a rede de embaixadas e consulados. E temos um outro, que é aquele que tiver a cargo dele as questões da comunicação social para se harmonizarem coisas e para, não houve, felizmente, eu sei lá, não haja, mas para se houver uma emergência, se poder rapidamente chegar aos órgãos de comunicação social para informar os cidadãos. Porque isto de eleições são uma festa, mas são uma coisa séria. Uhum. São uma coisa que é preciso ter muito cuidado, porque há pouco dizia que era para escolher a forma como nos organizamos e vivemos, mas nessa escolha, volta e meia há situações em que se escolhem coisas gravosas para a vida. Há uma frase que se costuma dizer sobre o ato de votar que tem a ver com isso que está a dizer, que é votar é um direito, mas também é um dever. Obviamente. Pode explicar aos nossos alunos o que é que está subjacente a esta ideia do direito e simultaneamente ser um dever? Porque Ora estes bem, alunos vão exercer este direito, que é também um dever, um, uma obrigação, digamos, em certa medida. sabem que há, para perceber o nosso sistema, que não é igual, por exemplo, ao sistema do Brasil, temos muitos brasileiros às vezes a viver connosco nas escolas e não percebem que a situação lá é diferente. O nosso sistema não inclui a obrigação de votar.
No Brasil, sim, é No obrigatório Brasil, votar. sim. Uhum. Quem não votar é castigado. Tem Inclusive, penalizações. não Uhum. pode, não pode exercer certas funções públicas, não pode ser candidato, paga umas multas. Cá não. Em Cá Portugal, não. Uhum. não. O nosso sistema, até por razões históricas, isto tudo tem a ver com tradições e coisas que aconteceram no passado. A nossa Constituição e o nosso regime estabelece que votar é um direito. Portanto, toda a gente tem o direito de votar, desde que esteja nas condições previstas na lei. E as condições são o mais abertas possíveis. Há uma idade mínima para votar, que é a idade da maioridade, 18 anos. 18 anos. Portanto, quem não tiver 18 anos não pode votar. Não é? Há a possibilidade da pessoa perder direitos políticos porque um tribunal, para certos crimes, muito poucos, numa sentença diz e agora ficas preso 3 anos e durante mais 3 anos não tens direito a ser eleito nem a votar, pronto, porque cometeu uns certos crimes que não dava jeito que a pessoa fosse eleita. Portanto, há essas situações excepcionais, de resto, toda a gente tem o direito de votar. E o Incluindo Estado, pessoas que estão nos hospitais, por na exemplo, prisão, por qualquer presos. motivo que Uhum. não seja esse, todos têm. Por exemplo, nos Uhum. Estados Unidos, os presos não têm direito de votar. No nosso país têm direito. E porque, de facto, a pessoa roubou uma carteira, foi presa, foi apanhada, foi condenada, cumpre a pena por roubar a carteira. E não é nem menos nem mais do que os outros cidadãos para escolher quem nos governa. Não é? Muito bem. É simples de compreender. Mas nós temos o dever de votar porque a nossa lei o considera também um dever cívico. Não é um dever, isto são palavrões, não é um dever jurídico, quer dizer, não é uma obrigação como pagar os impostos, se eu não pagar, pago uma multa. Não. Mas a própria Constituição diz que temos o dever cívico, o dever de cidadãos, de participar nas escolhas sobre aquilo que vai ser determinante para a nossa vida. E o que é certo é que, contra aquilo que corre, os cidadãos participam bastante nessas coisas. Muito bem, muito bem. Eu, Estes nossos alunos vão estar em campanha até segunda-feira e depois, na terça-feira, vão ter aquilo a que se chama um dia de reflexão. Quero-nos falar um bocadinho sobre qual é a ideia deste dia de reflexão antes do dia das eleições. É um assunto polémico, não é? Até porque eu sei. hoje em dia há muita gente que acha que se tornou um dia, uma ideia obsoleta, digamos assim. Anacrónica, mas já não. Exato, Bem, exato. vamos ver. Portanto, na Primeiro, terça-feira estes alunos estarão em reflexão. não fazem campanha, é proibido fazer campanha. Uhum. E compete justamente à Comissão Nacional de Eleições verificar Verificar isso e intervir, não é? Exato. Vamos ver. As justificações para haver um ou mais dias antes da votação, incluindo da votação, para se não fazer campanha são variadas. Há justificações, chamamos assim, de ordem pública, de paz social. Quer a gente quer não, eleições são tensas. Podem ser mesmo muito tensas. E nós sabemos que há países onde há fenómenos de violência por causa das eleições. A proibição de que haja campanha eleitoral é a proibição de que se promovam ajuntamentos, discussões, para além daquilo que é natural quando se vai votar. Nós não somos o único país que tem isto, contra as ideias que às vezes correm. Nós somos um entre muitos. Há alguns que não têm. Há alguns em que é possível fazer propaganda na própria sala onde se vota. Mas são raros. O Brasil, por exemplo, é um deles, mas de uma forma muito engraçada. Porque pode-se ir votar com os emblemas todos, a camisola da campanha eleitoral, a bandeira de quem se apoia, mas não se pode falar nele. Eles dizem que se alguém disser vote neste, no Lula, no Bolsonaro ou no que quer que seja, comete um crime que eles chamam crime de boca de urna. Por falar junto da urna em quem vota. Uhum. Mas, no nosso caso, nós temos o próprio dia e a véspera, porque foi uma nossa tradição. Há países onde são 3 dias e há países onde é só um dia. Não é?
O que se pretende primeiro é mesmo isso, evitar que se agudizem os conflitos e deixar que os cidadãos, calmamente, vão votar sem incidentes, sem violência. E que haja um momento de silêncio, É um digamos momento assim, não é? de silêncio social, não é? Porque cada um pensa, conversa, pode conversar em casa, discutir com os amigos, isso não é proibido, não é? Que é bom perceber o que é propaganda. Propaganda não é conversa. Eu recordo que uma vez na Comissão Nacional de Eleições, numa discussão em torno desta coisa, se pôs o problema de saber, então eu vou casar a minha filha e tenho 100 convidados, e ao outro dia há eleições, depois a gente não pode falar de nada. Claro que pode, claro que pode. O que não pode fazer é pôr um megafone para a rua para que qualquer um que nem sequer está no casamento possa ouvir o que se discute. Ou pendurar um cartaz numa Ou parede, pendurar por um exemplo, cartaz. por exemplo. Pronto. Portanto, a diferença é esta. Não pode publicitar, porque Uhum. no conceito de propaganda está incluído o conceito de tornar pública a mensagem para um número indeterminado de pessoas, não para aquelas que estão na minha casa, na minha turma, é para todos. Com essas podemos falar, pronto, e prevalece o conceito da liberdade, digamos assim. Exatamente, exatamente, a liberdade de opinião. Portanto, a questão é esta. Há outra razão também. Uma razão que é que, de facto, por exemplo, eu sou de um país, eu nem sabia que isso tinha acontecido, mas aqui há dias, numas eleições num outro país de língua portuguesa, soube que houve umas eleições que tiveram um resultado inopinado, porque na véspera da eleição alguém pôs a correr calúnias sobre os cabeças de lista de uma determinada formação partidária. E as calúnias é que tinham contas bancárias enormes em países estrangeiros. Depois provou-se que eram calúnias, mas o mal estava feito. E poderia influenciar o voto, Influenciou digamos. mesmo, Pois. influenciou mesmo. Não é? E Uhum. não há direito de resposta, não há nada. Se eu fizer isto no dia das eleições, não há nada que se possa fazer Uhum. para reverter a. Dá-me a deixa para fazer uma pergunta que eu acho que pode ser útil aos alunos que nos estão a ouvir, porque eles depois, na quarta-feira, vão votar, portanto, vão receber o boletim de voto, vão pôr a cruzinha no livro que consideram o melhor, e vão depositar, como explicou, esse voto na tal urna. É possível enganar-nos, podemos corrigir. Que atenção é que devemos dedicar a esse ato de pôr uma cruzinha, no boletim? Sim, sim. Primeiro devemos ter atenção com a própria cruzinha. As regras que nós temos exigem que o cruzamento, haja um cruzamento de linhas. Portanto, uma cruz não tem que ser uma coisa perfeitamente desenhada. É duas linhas que se encontram ou se cruzam. Mas não tem que ser com uma régua e com um esquadro, é isso que quer Não, nada dizer? disso. É à Uhum. mão, muito simples, de qualquer forma. Mas a interseção, o cruzamento das linhas, tem que estar dentro do quadrado. Não é? Se não estiver dentro do quadrado, as nossas leis dizem que o voto é nulo. Uhum. Esse é o primeiro cuidado. Portanto, um voto nulo é um voto em que a cruzinha não está dentro daquele quadrado. Exatamente. Não tem que ser Enfim, ao milímetro, mas tem que lá estar. mas tem que ter o cruzamento lá dentro. E o quadrado é suficientemente grande para a gente acertar, não é? Uhum. E se houver um aluno que resolva escrever no boletim de voto, o seu nome, eh, o que é que acontece a esse Ou um boletim de voto? comentário, ou Ou um fazer um som, comentário? ou rasgar uma pontinha, todos eles são nulos. Quer Ok. dizer, tudo o boletim de voto que não tenha uma, chamemos, uma cruz e só uma, com o cruzamento dos risquinhos dentro do quadrado, pois pode ter o que quiser, é sempre nulo. Se não for isto, e só isto, é nulo. Uhum. Pode ter a cruzinha, mas tem um risco numa ponta, é nulo. Tem um bocado rasgado, é nulo. Tem um desabafo, também há quem faça, e há alguns bem pesados, é nulo, não é? Portanto, pergunta-me assim, então mas porquê? A pessoa não mostrou em quem queria votar? Pois, mostrou. O problema é que esses
esses sinais podem ser sinais associados a comportamentos que a lei pune, como seja assinalar quem votou em quem, para que um terceiro que veja, por exemplo, lhe pague por ter feito esse favor. Quem está na mesa, por exemplo, a contar os votos. Claro, não é? Uhum, Está bem? Portanto, uhum. essa coisa de haver qualquer marca anula o voto. Portanto, não dá direito a que receba um suborno por trás, o voto não vai contar para nada. Muito bem, muito bem. Os alunos podem também não votar e fazer aquilo que se chama um voto em branco. O que Sim, é um voto em branco, João? o voto em branco é alguém que tem consciência do seu dever cívico e, portanto, não deixa de lá ir, não se reconhece em nenhuma das candidaturas, acha que nenhuma daquelas serve para aquilo que ele quer, portanto, nenhum dos livros é mesmo muito fixe. E não quer anular o voto, quer dizer, não quer ter um comportamento quase de ralhar com quem está a Subversão, não é? organizar isto, não é? Subversão. Uhum. Então deixa o voto em branco. Ah, isto há quem diga que não se pode dizer. Não é uma forma muito. Não põe cruz em lado nenhum, não põe risco nenhum, e aquilo não vale, conta-se, mas não escolhe, não vale para a eleição. Mas são contados esses votos. Se houver um batuteiro, e às vezes há, não é a maioria das pessoas, mas à volta também é um batuteiro em qualquer lado, e sem ninguém estar a ver uma cantinha, faz uma cruzinha e faz o voto contar em quem ele gosta. Então, é perigoso, digamos assim, porque é verdade que 90% das pessoas, é uma forma de dizer, não são batuteiros, mas lá que há batuteiros, há. Então, se eu não quiser que o meu voto possa ser adulterado facilmente, possa ser modificado facilmente, é preferível anular o voto. É preferível fazer um risco do voto. Muito bem, muito bem. Mas eles Podemos, contam sempre, hein? Contam sempre. podemos, ok, podemos, tal como explicou, Portugal, o voto não é obrigatório, ao contrário, por exemplo, do que acontece no Brasil e noutros países também. Julgo que na América Latina é muito frequente haver voto Na obrigatório. Escandinávia também há. Sim, Não sim, sei sim, se é sim. Noruega, não sei se é. Podemos, portanto, não ir sequer votar no dia das eleições, aquilo a que se chama depois a abstenção. Quer-nos explicar o que é a taxa de abstenção? Explico, mas antes, volto um bocadinho atrás, porque eu esqueci. A pergunta era se alguém se engana pode emendar e eu não disse nada sobre isso. E Ok, é importante. Hã? ok. Então Hã? voltemos atrás. Voltemos, Pode só um bocadinho, emendar? depois eu Pode sigo emendar? logo. Sim, Pode emendar. Olha, o que é recomendável é que, se a pessoa votou, neste caso, num livro que afinal enganou-se, era na linha de baixo, não é? Ou na linha de cima, o que é que faz? Anula o voto. Nas eleições a sério é muito recomendável que, ao anular o voto, não deixe que ninguém perceba qual foi o engano dele, está bem? Então o melhor é fazer cruzes nos quadrados todos. E aí ninguém sabe qual foi o engano. mas rasga-se esse boletim e pede-se um Não novo? rasga, devolve. Ah, Vai à mesa, diz, eu enganei-me, está aqui o boletim que não presta, deem-me outro para eu ir votar. Certo? E depois, quando forem contados os votos, uma das primeiras operações que se faz é arrumar todos os papéis que não têm nada a ver com nada, os votos que sobraram, e também aqueles que foram utilizados. Não tem que se contar para dar conta dos boletins de voto. Né? muito Porque bem. boletins de voto perdidos por aí podem servir para fazer uma coisa que antigamente se chamava chapelada. Quer dizer, alguém preenche os boletins de voto, mete-os na urna antes daquilo começar e depois. E finge que houve eleitores a ir votar, não é? Exatamente. Portanto, Uhum. está tudo montado. Vamos lá ver. A generalidade E das isso deve pessoas ser é uma pé preocupação de alguns destes nossos alunos que vão estar justamente na mesa. na mesa. E é Uhum. por isso que é preciso exibir a urna vazia antes, logo no início das operações. Para termos a garantia de que não estão Que lá não estava nada papelinhos, uhum, dentro desses da chapelada, não é? Ora bem, mas a outra história e que lá está, podem manipular e a alterar os eleição, resultados, obviamente. não é? Aliás, era uma das práticas habituais do Durante o Estado regime Novo. anterior a este, durante o Estado Uhum. Novo, que tinha
Porque durante o Estado Novo Não é? havia eleições, não é? Havia, sim, Apesar havia. de ser uma ditadura, havia aquilo, não eram eleições livres, tal como nós as conhecemos, mas havia eleições. Havia. Começavam por ser uma batota no recenseamento. Portanto, as Não pessoas aceitavam estavam mulheres, inscritas por para votar. exemplo. Exato, e a maior parte das pessoas não estava inscrita para votar. Estavam os funcionários públicos que tinham, pelo menos, declarar que se comprometiam com o regime. Portanto, com Uhum. eleições assim ganha-se sempre, não é? Depois era proibida a propaganda. Portanto, só quem estava no poder é que podia dizer a excelência das coisas deles. Os outros não podiam dizer mal, não podiam combater, não podiam O nada. voto não era universal, não é? Ah, Não. os boletins de voto da oposição, que normalmente era uma força que concorria, só nas últimas eleições é que concorreram duas, o papel tinha uma cor diferente do papel dos votos de quem estava no poder. E é bom não esquecer que havia uma polícia política que prendia quem fosse contra o E, regime. portanto, quem votasse na oposição era Era identificado. identificado pela mesa. Não é? E depois Uhum. tinham brigadas do movimento de massas organizado pelo poder, que era a Legião Portuguesa, que andavam de mesa em mesa, sobretudo no campo, a votar pelos mortos. Uhum. Está bem? Pronto, isto é Uhum. só para dar uma ideia que era uma Sim, sim, grande sim. uma batota. E, portanto, e voltando para a atualidade, uma das competências da Comissão Nacional de Eleições de hoje em dia é garantir que quem vai votar fale sem ser coagido, Exatamente. que o seu Exatamente. voto é secreto e que, portanto, pode exercer esse direito em total liberdade. Em total liberdade. Exatamente, é isso. E é isso que levanta muitos problemas para aquelas ideias que eu percebo que aí a malta nova tem, que é votar no meu telemóvel. Sim, sim. Quem é que garante O que a chamado voto pessoa. eletrónico a partir do sofá, não é? Ora bem, mas quem é que garante que aquela pessoa está a votar livremente, não está ninguém a obrigá-la a votar? Hum? Uhum. É que a garantir que é a pessoa hoje já se consegue, até se pode ver a fotografia, a impressão digital, etc. Mas agora ela está livre, não tem ninguém a dizer ou votas neste ou levas. Uhum. É um elemento essencial. Hein? Uhum. A abstenção, vá. A abstenção, sim, para encerrar, porque já estamos aqui Ora quase bem, no limite do nosso tempo. a abstenção é uma percentagem. Eu tenho a impressão que os alunos que temos são todos intelectuais que sabem o que é uma percentagem. Não é? É uma percentagem entre o conjunto dos que foram votar relativamente ao universo total dos que estão inscritos para votar. Portanto, se eu tiver 100 eleitores e forem votar 60, votaram 60%. Que é a mesma percentagem se eu tiver 1000 e votarem 600. Se eu tiver 10.000 e votarem 6.000 e por aí abaixo, é a percentagem. Ora bem, Uhum. nós ouvimos dizer que nós temos uma abstenção muito alta relativamente a outros países do mundo e que isto é um problema. Se isto fosse verdade, era mesmo um problema grave. Porque se os cidadãos que são livres de ir votar ou não começarem a deixar de ir numa quantidade tão grande que parece que ninguém confia no sistema, a coisa fica mal. Está bem? Uhum. E deixam aos outros a Um, possibilidade de escolher ora sobre o bem, seu mas destino, quando digamos são assim. muito poucos a escolher o destino da esmagadora maioria, há problemas de, como se diz, de legitimidade da representação. Uhum. Mas, felizmente, nós não temos 60 e tal por cento de abstenção. Está bem? Os números, a matemática é isso. A matemática está certa. É? Mas reparem, para fazer comparações, nós não podemos esquecer, por exemplo, no nosso país, a inscrição no recenseamento, a inscrição nas listas para as pessoas votarem, é automática. Alguém faz 17 anos, fica logo inscrito, porque se houver eleições, quando eu fizer 18, já pode votar. E há países onde não há recenseamento sequer. Por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, não tinha recenseamento. Acho que andam agora a tentar fazê-lo. As pessoas inscreviam-se para votar antes da eleição. Portanto, nada garantia que a percentagem de votantes tinha alguma coisa a ver com o número total dos cidadãos lá da Terra, está bem? Era com o número daqueles que se foram inscrever, que esses
de certeza, se vão inscrever de propósito, quase todos eles vão votar, só se não puderem, não é? Bem, outra coisa que é muito importante é que este caráter automático do recenseamento fez, de repente, que nós, no estrangeiro, tivéssemos mais de 1,5 milhão, 1,6 milhão inscritos, quando o recenseamento era voluntário, só tínhamos 400 mil. De repente Portanto, entrou mais de 1 milhão. Não é? são portugueses que estão lá fora, estão no Exatamente. estrangeiro a viver. Exatamente. Algumas pessoas até nem sabem falar português, nem são netos, bisnetos, pronto, mas têm o direito, e é bom que se reconheça o direito, e essas pessoas, muitas delas não têm ligações com o país e não votam, nem querem saber, nem sabem que há eleições. Então, o que aconteceu é que essas pessoas contam para a abstenção global. E há para aí 1 milhão que não votam. Vamos ver. Esta coisa não foi má, porque nós tínhamos 300, 400 mil que votavam antes, e agora que entraram estes todos, há mais 100 mil que votam. Portanto, foi bom, foi positivo. Simplesmente dá uma imagem falsa no que toca à abstenção. Muito bem, E dá muito outro bem. fator muito importante, que esse então é quase direto para as eleições que vai haver em setembro, ou princípio de outubro, que são as autárquicas. Nas eleições autárquicas, só votam as pessoas que moram em cada um dos sítios onde há eleição. Portanto, eu moro no Conselho de Lisboa, eu estou recenseado no Conselho de Lisboa e eu vou votar para eleger a Câmara de Lisboa. E a Câmara e a Assembleia Municipal. E eu, dentro de Lisboa, moro na freguesia de, eu sei lá, Santa Maria Maior, eu vou votar só para eleger aquela Assembleia de Freguesia. Os outros meus vizinhos de outras freguesias votam no deles. Ora bem, o que nos acontece a nós é que nós temos, tradicionalmente, uma grande imigração. Sobretudo a imigração mais antiga. Mas a mais recente também tem problemas, mas não é do mesmo tipo. A imigração mais antiga, as pessoas saíram das aldeias, dos seus bairros, e o que é que fazem? Vêm de férias em agosto, a gente sabe, e aproveitam para tratar da sua documentação, quando ela caduca ou quando a perderam, e dizem sempre que moram naquele sítio, no sítio onde nasceram, no sítio onde viveram, em vez de dizer que moram em França ou na Alemanha. Então eles ficam recenseados cá em Portugal, em vez de estarem recenseados em França, na Alemanha. E quando há eleições não vêm Portanto, cá. não atualizam os seus dados, digamos assim, não Não, é? eles nem Uhum, querem, eles nem uhum. querem. Eles querem continuar a ser naquela terra. Ora, e isto é fácil de ver. Nós temos, não chegamos a ser, ou somos à volta de 11 milhões de cidadãos. Nós devíamos ser entre 8 a 9 milhões de eleitores, porque é preciso ter 18 anos. Hã? Temos que tirar as crianças Temos que tirar as e crianças e os os jovens jovens até aos até aos 18 18. anos, e nós temos mais recenseados no recenseamento eleitoral do que habitantes, Ok, por esta razão. E esses não vão votar. Isto é quase 10% da nossa abstenção. Está bem? muito bem. Este João, 10, o outro 10 são 20. É muito. João, temos aqui uma pergunta muito interessante que tem a ver com alguns dos tópicos que te já falou, que vem do sexto E da Escola Básica Sebastião da Gama de Estremoz. Uhum. Perguntam, estes alunos, e se não houvesse democracia, poderíamos ter miúdos a votos? Eu tenho ideia que não. Eu tenho, porque, vamos lá ver, não era necessariamente, mas o que é certo é que, não havendo democracia, quem tem o poder não está interessado que se divulguem as práticas democráticas, que se ensina às pessoas que há outra maneira de escolher. E como não está interessado, se puder, não deixa fazer. Está bem? Uhum, uhum. Há bocado falámos na ideia do voto universal, e esta ideia de que a cada pessoa corresponde um voto, não é? Que É? nem sempre foi assim. Pois não, pois não. Nem sempre foi. Aliás, há um palavrão que há regimes ainda hoje, em alguns países, que são chamados regimes censitários. Os regimes censitários são aqueles em que
em lugar de toda a gente, só porque existe e que está naquelas condições, tem 18 anos, não sei o quê, ou noutros países é 20, noutros, alguns que é 16, tá? Toda a gente tem o mesmo direito de votar. Há países onde ainda as mulheres não votam, não é? Porque são. Qual é o raciocínio nisto? Só vota quem tem meios de vida. E, portanto, quem não é independente para a sua subsistência não vota. E há países onde as mulheres não têm meios de vida, aliás, mesmo que sejam muito ricas, quem fica dono de tudo quando casa é o marido, e elas não podem fazer negócios, não podem. E quem diz as mulheres diz os desgraçados que não têm emprego, não é? Ninguém desses vota. Aliás, houve um filósofo do século XVIII, que é um grande pensador, que tinha essa tese mesmo, não é? Que era Kant. Uhum. Kant dizia que só vota quem for proprietário, porque é quem tem alguma coisa em risco. Mas, como sempre, veja uma coisa, é muito simples. Quem tem estas ideias, protege sempre a si próprio. O Kant não era proprietário, mas também tem direito de votar os preceptores dos senhores que têm as propriedades. Era eu. Portanto, os educadores. Muito bem, muito bem. João Almeida, agradecer-lhe uma vez mais a sua disponibilidade para estar connosco e a Comissão Nacional de Eleições no mais uma edição do Miúdos a Votos, da Visão Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares. Agradecer também a todas as escolas que estiveram aqui presentes. Não temos mais perguntas e, portanto, eu daria por encerrado este webinar. Recordar que os votos devem ser enviados até ao dia 14 de março. Recordar também que este ano, pela primeira vez, instituímos um prémio para a melhor ação de campanha, e que as candidaturas a esse prémio, devem ser enviadas até ao dia 20 de março. E recordar também outra coisa que poderíamos ter falado aqui na conversa com o João Almeida, mas não tivemos a oportunidade, que devem guardar os próprios votos até ao último dia de março, até ao dia 31. Isto é, se houver problemas e for preciso recontar os votos, convém que eles estejam acessíveis e guardados. Em bom Uh, estado. ex- e em bom estado, exatamente, exatamente. Depois, a 16 de maio, teremos a nossa, como habitual, festa final dos Miúdos a Votos na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. Muito bom. Eu só digo que foi um prazer, não preciso agradecer, é um prazer sempre estar convosco e com a miudagem. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos e um bom dia. Tá?